A vila de Vila Nova de Maré era um lugar onde o tempo parecia parar. Localizada na costa sul de Portugal, rodeada por vinhedos e banhada pelo Atlântico, era um refúgio de paz e tranquilidade. As ruas de paralelepípedos, as casas brancas com telhados de telha e o aroma de sal e alecrim criavam uma atmosfera mágica. Mas para mim, Beatriz, aquele lugar era mais do que meu lar, era o cenário dos meus sonhos e segredos. Eu tinha 18 anos quando tudo começou. Era uma tarde de verão, e o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Caminhava pela praia, sentindo a areia quente sob meus pés descalços. O vento brincava com meu vestido leve, e o som das ondas me acompanhava como uma canção familiar. Foi então que o vi. Sentado em uma rocha, com um caderno nas mãos e um olhar perdido no horizonte, estava ele. Usava uma camisa branca arregaçada até os cotovelos e uma calça bege, manchada de tinta. Seu cabelo castanho caía sobre a testa, e seus olhos verdes brilhavam com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia tão absorto em seus pensamentos que não percebeu que eu me aproximava. "Olá", disse, com uma voz que soou mais tímida do que eu esperava. Ele levantou o olhar e me sorriu. Foi um sorriso caloroso, sincero, que iluminou seu rosto. "Olá", respondeu, fechando o caderno. "Importas-te que eu te desenhe?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca me tinha pedido algo assim. "A mim?" Perguntei, insegura. "Sim", disse, com um sorriso travesso. "Tens uma luz especial." Eu corou, mas concordei. Sentei-me na areia, enquanto ele abria o caderno e começava a traçar linhas com um lápis. Conversamos enquanto ele desenhava, sobre tudo e nada. Ele me contou que se chamava Gonçalo, que era pintor e que tinha vindo à vila para se inspirar. "Quero capturar a essência deste lugar", disse, com uma paixão que se refletia em seus olhos. "O mar, os vinhedos, a luz do pôr do sol, tudo aqui é perfeito." Eu falei sobre minha vida em Vila Nova de Maré, sobre como amava as manhãs tranquilas e as noites cheias de estrelas. Contei-lhe sobre meu amor pela leitura e como sonhava em viajar um dia, embora não soubesse se algum dia eu faria. "E por que não?" perguntou, olhando-me com curiosidade. "Não sei", respondi, encolhendo os ombros. "Aqui é onde pertenço, suponho." Ele sorriu, como se soubesse algo que eu não sabia. "Às vezes, pertencemos a mais de um lugar", disse, voltando ao desenho. Quando terminou, mostrou-me o retrato. Era lindo. Ele me tinha capturado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas minha imagem, era minha essência, minha alma no papel. "É incrível", murmurei, sem conseguir desviar o olhar do desenho. "Tu és incrível", respondeu ele, com uma sinceridade que me fez corar de novo. Aquele dia foi o primeiro de muitos. Gonçalo e eu tornamo-nos inseparáveis. Caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos, sentávamo-nos no café da praça para falar sobre nossos sonhos, e ele me ensinava a ver o mundo através dos olhos de um artista. Cada vez que ele me desenhava, eu sentia que ele estava roubando um pedaço da minha alma, mas de uma maneira que não me importava. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo cais, Gonçalo me levou até o farol. Era uma estrutura antiga, com a tinta descascada e um ar de melancolia. Mas quando a luz verde se acendeu, tudo mudou. "Olha, Beatriz", disse, apontando para o farol. "Aquela luz é como um farol no meu coração. Cada vez que a vejo, penso em ti." Eu corou, mas suas palavras me fizeram sentir algo que nunca tinha sentido antes. Naquele momento, soube que estava apaixonada por ele. Mas tudo mudou numa manhã de outono. Gonçalo recebeu uma carta de Lisboa. Um famoso artista queria tomá-lo como aprendiz.
Beatriz, este é o meu sonho, disse-me, com os olhos brilhantes de emoção. Tenho de ir. Tentei sorrir, mas por dentro sentia que o meu mundo estava desmoronando. E quando voltarás? Perguntei, tentando manter a calma. Em breve, prometeu, pegando minhas mãos. Escrever-te-ei todos os dias. Mas as cartas nunca chegaram. E eu fiquei na vila, olhando todas as noites para o farol e sua luz verde, perguntando-me se ele algum dia voltaria. Os anos passaram, mas o farol continuava lá, com sua luz verde piscando todas as noites. Para mim, Beatriz, aquela luz tinha se tornado um lembrete constante do que eu havia perdido. Gonçalo tinha ido para Lisboa, e com ele, levou uma parte de mim que nunca recuperei. No começo, esperei suas cartas. Todos os dias corria até a caixa de correio, com a esperança de encontrar uma carta com sua letra familiar. Mas as semanas viraram meses, e os meses viraram anos, e nada chegou. Aprendi a viver com essa ausência, a construir uma vida que, embora não fosse a que eu tinha sonhado, tinha sua própria beleza. Conheci Rafael numa feira na vila. Era um homem tranquilo, de olhar gentil e sorriso sincero. Ele não tinha a paixão transbordante de Gonçalo, mas era leal, carinhoso e me fazia sentir segura. Nos casamos um ano depois, numa cerimônia simples na igreja da vila. Foi um dia feliz, cheio de risos e flores, mas no fundo do meu coração, sempre havia um vazio que nem Rafael nem ninguém podia preencher. 2 anos depois do nosso casamento, nasceu Sofia. Minha filha era minha maior alegria, uma menina cheia de vida e curiosidade. Cada vez que a via sorrir, sentia que o mundo fazia sentido. Rafael era um pai maravilhoso, sempre disposto a brincar com ela ou ler uma história antes de dormir. Juntos, formávamos uma família feliz, ou pelo menos era isso que eu tentava acreditar. Mas havia noites em que eu não conseguia dormir. Noites em que me sentava na janela do meu quarto e olhava para o farol. A luz verde piscava à distância, como um lembrete silencioso de tudo que eu tinha deixado para trás. Às vezes, fechava os olhos e imaginava que Gonçalo estava lá, na praia, me esperando. Mas quando os abria, só havia o mar e a escuridão. Uma tarde de primavera, tudo mudou. Eu estava no mercado, escolhendo frutas para o jantar, quando ouvi uma voz que me fez parar de repente. Beatriz. Me virei e lá estava ele. Gonçalo. 10 anos o haviam mudado, mas não o suficiente para que eu não o reconhecesse na hora. Ele usava um terno elegante, o cabelo estava mais curto, e seu olhar tinha uma profundidade que antes não existia. Mas seus olhos verdes continuavam os mesmos, aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar em sonhos. Gonçalo, murmurei, sentindo o tempo parar. Nos olhamos em silêncio por uma eternidade. Finalmente, ele sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de perguntas sem resposta. Podemos conversar? Perguntou, com uma voz que me transportou de volta àqueles dias na praia. Aceitei e o segui até um café próximo. Nos sentamos numa mesa no canto, longe de olhares curiosos. Ele pediu um café, eu um chá. E então, ele começou a falar. Pensei em você todos esses anos, Beatriz, disse, olhando fixamente para mim. Lisboa foi incrível, aprendi muito, expus minhas pinturas em galerias importantes, mas sempre faltava algo. Sempre faltava você. Senti um nó na garganta. Suas palavras eram como um eco do passado, um passado que eu achava ter deixado para trás. Por que você não escreveu? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele baixou o olhar, brincando com a colher do café. No começo, eu queria. Mas toda vez que tentava escrever, as palavras não saíam. E então, o tempo passou,
e pensei que talvez fosse melhor deixar assim. Mas não consegui. Não consegui te esquecer. Suas palavras me comoveram, mas também me enfureceram. Como ele podia aparecer assim, depois de tanto tempo, e esperar que tudo estivesse igual? Eu tenho uma vida agora, Gonçalo, disse, olhando diretamente nos seus olhos. Um marido, uma filha. Eu sei, ele interrompeu, com um tom de urgência na voz. E não quero estragar isso. Mas não posso ir embora sem te dizer o que sinto. Beatriz, eu ainda te amo. E acho que você também me ama. Fiquei sem palavras. Era como se o tempo tivesse parado e tudo que eu tinha construído nos últimos anos estivesse em perigo. Eu não posso fazer isso, sussurrei, levantando da mesa. Desculpe, Gonçalo. Saí do café com o coração acelerado e a mente em branco. Caminhei sem rumo, até que me vi em frente ao farol. A luz verde piscava, como se estivesse me chamando. Sentei na areia, olhando para o horizonte, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, quando voltei para casa, Rafael me esperava na cozinha. Sofia já estava dormindo. Está tudo bem? Perguntou, com aquele olhar preocupado que sempre me fazia sentir segura. Sim, menti, sorrindo fracamente. Só estou cansada. Mas não conseguia parar de pensar em Gonçalo. Em suas palavras, em seu olhar, em tudo que eu tinha deixado para trás. Depois do meu encontro com Gonçalo no café, minha mente era um turbilhão de emoções. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto, seus olhos verdes cheios de nostalgia e esperança. Suas palavras ecoavam na minha cabeça como um som persistente: ainda te amo. E acho que você também me ama. Será que era verdade? Eu ainda o amava? Rafael, meu marido, percebeu que algo estava errado. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, ele me olhou com aquele olhar preocupado que sempre me fazia sentir protegida. Beatriz, tem certeza de que está tudo bem? Perguntou, servindo-me uma xícara de café. Sim, só estou com muitas coisas na cabeça, respondi, evitando seu olhar. Se precisar conversar, você sabe que estou aqui, disse, com um sorriso tranquilo. Sua bondade partiu meu coração. Rafael era um homem bom, um marido leal e um pai maravilhoso. Como eu poderia sequer considerar a possibilidade de machucá-lo? Mas Gonçalo. Gonçalo era meu passado, meu primeiro amor, a pessoa que havia acendido uma chama no meu coração que nunca se apagara completamente. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo mercado, senti que alguém me observava. Virei-me e o vi lá, em pé sob a sombra de uma árvore. Gonçalo. Ele usava uma jaqueta de couro e tinha uma expressão séria no rosto. Beatriz, disse, aproximando-se. Preciso falar com você. Já conversamos ontem, respondi, tentando manter a calma. Não o suficiente, insistiu. Por favor, só alguns minutos. Seguiu até um banco na praça, longe de olhares curiosos. Sentamo-nos em silêncio por um momento, até que ele finalmente falou. Sei que você tem uma vida aqui, disse, com uma voz suave, mas firme. Um marido, uma filha. Não estou pedindo que você deixe tudo para trás. Só peço que escute o seu coração. Beatriz, o que sentimos não é algo que possa ser ignorado. E o Rafael? E a Sofia? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a turvar minha visão. Não quero machucar ninguém, disse, pegando minhas mãos. Mas não posso continuar vivendo com a dúvida do que poderia ter sido. Suas palavras me tocaram profundamente.
Durante anos, eu tinha tentado enterrar meus sentimentos por ele, mas agora, com ele diante de mim, era impossível negar o que sentia. Me dê tempo, sussurrei, sentindo o peso da decisão me esmagar. Vou esperar por você no farol esta noite, disse, levantando-se. Às 10 horas. Se você não vier, vou entender. Ele foi embora antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Naquela noite, enquanto Rafael assistia à televisão e Sofia brincava em seu quarto, sentei-me na janela do meu quarto e olhei para o farol. A luz verde piscava à distância, como se estivesse me chamando. O que foi, mamãe? Perguntou Sofia, aparecendo na porta com seu ursinho de pelúcia nos braços. Nada, querida, respondi, sorrindo fracamente. Só estou pensando. No quê? Perguntou, aproximando-se de mim. Em decisões difíceis, disse, acariciando seu cabelo. Tipo quando não sei se escolho chocolate ou baunilha? Perguntou, com uma inocência que me fez sorrir. Algo assim, respondi, abraçando-a. Mas aquela decisão não era tão simples. Era uma escolha que mudaria minha vida para sempre. Às 9h30, peguei um casaco e saí de casa sem dizer nada. Caminhei em direção ao farol, sentindo o vento frio bater no meu rosto. A cada passo, meu coração batia mais forte. Quando cheguei, Gonçalo já estava lá, em pé sob a luz verde do farol. Ele me olhou com uma expressão que era uma mistura de esperança e medo. Beatriz, disse, aproximando-se. Sabia que você viria. Não sei por que estou aqui, respondi, sentindo as lágrimas começarem a cair. Porque nós pertencemos um ao outro, disse, pegando minhas mãos. Sempre pertencemos. Ele me olhou nos olhos, e naquele momento, eu soube que não podia negar o que sentia. Mas também sabia que não podia simplesmente deixar para trás tudo o que eu tinha construído. Gonçalo, eu não posso, sussurrei, sentindo uma dor dilacerar meu coração. Eu tenho uma família. Entenda que não estou pedindo que você os abandone, disse, com uma voz cheia de emoção. Só estou pedindo que nos dê uma chance. Mas antes que eu pudesse responder, senti um nó na garganta. Olhei para o farol, para a luz verde que havia sido meu consolo por tantos anos, e soube que não podia fazer aquilo. Sinto muito, Gonçalo, disse, soltando suas mãos. Eu não posso. Ele me olhou com uma expressão de dor, mas também de compreensão. Vou esperar por você, disse, com a voz embargada. Sempre vou esperar por você. Virei-me e caminhei de volta para casa, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mas isso não fazia a dor ser menor. Depois daquela noite no farol, minha vida continuou, mas nada voltou a ser o mesmo. Gonçalo partiu de Vila Nova de Maré no dia seguinte, sem número se despedir. Supus que ele tinha voltado para Lisboa, para seu mundo de galerias e telas, longe de mim e de tudo que havíamos compartilhado. Rafael nunca soube o que havia acontecido. Para ele, eu continuava sendo a mesma Beatriz, a mulher que ele conhecera e amara durante todos aqueles anos. Mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Cada vez que olhava para o farol, sentia um vazio que não podia preencher. Os meses passaram, e com eles vieram as estações. O verão trouxe dias quentes e noites cheias de estrelas. Sofia crescia rápido, tornando-se uma menina curiosa e cheia de vida. Rafael e eu continuávamos sendo uma família feliz, ou pelo menos era isso que eu tentava acreditar. Mas havia noites em que eu não conseguia dormir. Noites em que me sentava na janela do meu quarto e olhava para o farol. A luz verde piscava à distância, como um lembrete silencioso de tudo que eu tinha deixado para trás. Uma tarde de outono,
enquanto caminhava pela praia com Sofia, encontrei algo que me tirou o fôlego. Entre as rochas, perto do farol, havia um caderno velho e manchado de sal. Peguei-o com mãos trêmulas e abri-o. Eram desenhos. Desenhos de mim. Gonçalo me retratara em cada página, capturando momentos que eu nem sequer lembrava. Eu estava rindo no café da praça, caminhando pelas ruas de paralelepípedos, olhando para o mar. E na última página, havia um desenho do farol, com uma nota escrita em letras pequenas. Para Beatriz, a luz que nunca se apaga. As lágrimas começaram a cair pelo meu rosto antes que eu pudesse detê-las. Sofia olhou para mim, preocupada. Mamãe, o que foi? Perguntou, pegando minha mão. Nada, querida, respondi, enxugando as lágrimas. É só o vento. Mas não era o vento. Era o peso de uma decisão que eu tinha tomado, de um amor que eu tinha deixado para trás. Naquela noite, enquanto Rafael dormia e Sofia sonhava em seu quarto, sentei-me na janela e olhei para o farol. A luz verde piscava, como se estivesse me chamando. O que eu faço, Gonçalo? Sussurrei, sentindo uma dor dilacerar meu coração. Mas não houve resposta. Apenas o som do mar e o piscar constante da luz. No dia seguinte, decidi fazer algo que não fazia há anos. Peguei uma tela e alguns pincéis que havia guardado no armário e sentei-me no jardim. Comecei a pintar, deixando minhas emoções fluírem através das cores. Quando terminei, percebi que havia pintado o farol. Mas não era o farol que eu via todas as noites. Era o farol das minhas memórias, o farol que tinha sido testemunha do meu primeiro amor, dos meus sonhos, da minha dor. Rafael aproximou-se e olhou para a pintura com um sorriso. Está lindo, Beatriz, disse, abraçando-me por trás. Não sabia que você ainda pintava. Às vezes, é preciso lembrar, respondi, apoiando minha cabeça em seu ombro. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que nunca conseguiria esquecer. O farol e sua luz verde continuariam sendo parte de mim, um lembrete de tudo que eu havia sido e de tudo que poderia ter sido. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.